Localizada na cidade de Osbarton, na Inglaterra, a Igreja de Todos os Santos é característica da Antiguidade Tardia, período antecedente à Idade Média. Ela é uma igreja anglo-saxônica. Estima-se que o edifício remonta do final do século X, logo após os ataques dinamarqueses na Inglaterra. A influência é muito romana. Isso pode ser visto olhando para as portas e janelas da torre. Na porta oeste, pilastras situam-se dos lados e terminam sobre um arco. A forma dos batentes é de origem romana, em que as aberturas são em forma de cruz. Especialistas sugerem que todo o projeto foi baseado em estrutura de madeira, mas que as peças foram montadas de forma errada, já que os arcos são apenas ornamentais e não estruturais. A famosa Torre de Osbarton foi provavelmente, originalmente uma nave-torre, no piso térreo, que serve como corpo principal da igreja, com uma pequena capela mora anexada a ele. Os andares foram divididos por cursos de fileiras de pedra. Em cada andar sucessivo, as paredes tornam-se um pouco mais finas. Os andares superiores serviam de alojamento e porto seguro para os tesouros da edificação. A torre determina a entrada da igreja, que segue com uma grande nave central e 2 corredores ao norte e sul. O corredor sul dá acesso a uma pequena varanda e ao exterior. Seguindo a nave principal, temos um espaço destinado ao coro e ao altar. A igreja São Martim de Tours, característica da arquitetura românica, situa-se na cidade de Framista, na Espanha, a 270 km de distância de Madrid. Situada em pleno caminho de Santiago, a igreja de São Martim de Tours é considerada uma das mais notáveis igrejas românicas do continente europeu. Construída na metade do século XI por Dona Meyer de Castilla, sua construção mostra evidentes relações inspiradas em outros edifícios, como a Catedral de Jaca, a Catedral de Santiago de Compostela e a Basílica de São Isidoro de León. São Martim surpreende pela perfeição de suas formas, beleza arquitetônica e riqueza ornamental. A igreja tem uma simetria quase perfeita, apenas as tampas laterais não estão alinhadas de frente para a outra. A simplicidade e pureza das suas linhas são mais do que evidentes. Ao final do século XIX, por seu processo de deteriorização, a igreja foi declarada inadequada para o culto. Os trabalhos de restauração a que foi submetida iniciaram-se logo após a catalogação da igreja como monumento nacional em 1894. Dita reforma foi realizada pelo arquiteto Aníbal Amoroso, que se inspirou na filosofia do arquiteto francês Viollet de Luc. As naves estão cobertas por uma abóbada semisférica, típica do românico, divididas em várias partes por arcos cuja função é receber o peso da cobertura e transmiti-los aos grossos muros e pilares da estrutura. A igreja tem 3 naves longitudinais e transversais, da mesma largura como o centro, de modo que o cruzeiro é um quadrado perfeito. Os 3 navios longitudinais, cujo centro é mais largo e mais alto, são limitados em sua extremidade por 3 ábsides semicirculares. Sua aparência exterior é dominada pelo cimbório, octogonal, situado sobre o cruzeiro, e as 2 torres cilíndricas que se elevam em ambos lados da fachada principal. As torres não constituem um elemento usual do românico espanhol, razão pela qual podem ter sido inspiradas no românico alemão, em que esses elementos fazem parte da estrutura geral da construção. Além das torres, o exterior está composto por 4 portas de acesso, sendo que a porta ocidental é provavelmente o resultado da restauração. A construção da Catedral de Notre-Dame de Paris foi iniciada no ano de 1163. A estrutura em estilo gótico é considerada uma das mais tradicionais e antigas da capital francesa. A catedral localiza-se na Praça Parvis, uma pequena ilha situada no meio do rio Sena. A Catedral de Notre-Dame de Paris foi construída com profunda ligação ao ideal esplendoroso do estilo gótico. Sua edificação focou-se em atender aos desejos e aspirações da elite francesa daquele período. Além disso, é considerada uma catedral de ascensão do espírito e de contato, tendo iniciado uma abordagem nova para construções de caráter religioso.
A planta é demarcada pela formação em cruz romana orientada a ocidente, de eixo longitudinal acentuado, e não é perceptível do exterior do edifício, visto os braços dos transeptos não excederem a largura da fachada. A cruz está embebida no edifício, envolta por um duplo deambulatório, que circula o coro na cabeceira e se prolonga paralelamente à nave, dando lugar, assim, a 4 naves laterais. No nível inferior, são evidentes 3 portais que surgem em épocas diferentes e que formam um conjunto que passa a ser utilizado na arquitetura a partir dos meados do século VII. No nível intermediário, encontra-se a rosácea de 13 metros de diâmetro e a estátua da Virgem Maria com o Menino. No nível superior, erguem-se 2 torres de 69 metros de altura. Além disso, é possível visitar a torre, podendo observar a cidade de Paris, os pináculos e as gárgulas da catedral que povoaram o romance de Victor Hugo. A fachada mais importante deste edifício é a fachada ocidental oeste, onde se encontra a entrada principal do edifício. Tem cerca de 41 metros de largura e 43 metros de altura, até a base das torres, que por sua vez tem 69 metros. A fachada apresenta um conjunto proporcional, uma ordem de traçado coerente, de construção racional, reduzindo os seus elementos ao essencial. Aqui optou-se por uma parede plástica, que interliga todos os seus elementos e passa a integrar também a escultura em locais pré-definidos, evitando que cresça espontânea e aleatoriamente como acontecia no românico. A fachada apresenta 3 níveis horizontais e é ainda dividida em 3 zonas verticais, pelos contrafortes ligeiramente proeminentes que unem em verticalidade os 2 pisos inferiores e reforçam os cunhais das 2 torres. Portal de Santa Ana, o portal da direita. Ele vem da época do início da construção
e possivelmente teria sido pensado para um dos braços do transepto. Demais fachadas: a fachada oriental, a da cabeceira, e as fachadas do transepto, norte e sul. Fachada oriental, a cabeceira. Esta é a fachada da ábside. Na primeira metade do século XIV, foram concluídos os arcobotantes, erguidos na cabeceira do templo. A melhor vista é da Place Jean. Arcobotantes. A estrutura de suporte de peso é visível do exterior, ladeando todo o edifício. Mas na zona da cabeceira, a elegância desses elementos resulta numa fluidez visual, que só se tornou possível depois de 1220 de altura. Todo o esplendor técnico do gótico está ao alcance, e os arcobotantes, que fluem da zona superior da parede do coro, onde a impulsão da abóbada para o exterior se concentra, prolongam-se até os contrafortes, não de forma pesada. As fachadas do transepto. As fachadas norte e sul. Após a construção das capelas exteriores, tornou-se necessário prolongar os braços do transepto. A fachada norte. Obra de Jean de Chelles. De um modo geral, sua decoração em filigrana e o traçado aqui utilizados irão ser adotados pela arquitetura europeia. Fachada sul. O projeto da fachada do transepto sul segue um traçado mais ou menos fiel ao do seu antecessor, na fachada norte. O portal sul do transepto, consagrado a Santa Ana, data do século XII. Fachada sudeste. Desse ângulo, pode-se observar a magnífica rosácea sul, ladeada por duas pequenas torres, e a delicadeza dos arcobotantes. O interior. Os vitrais de Notre-Dame constituem todo um capítulo à parte, dada sua magnificência. A arquitetura gótica expressa a grandiosidade, a crença na existência de um Deus que vive num plano superior. Assim, tudo se volta para o alto, projetando-se na direção do céu. Essa verticalidade é demonstrada pela monumentalidade das paredes e nos pináculos. O gótico almejava desta forma a ligação da terra ao céu.